A gente não tem fundamentado rituais para isso, muito embora a gente tenha muitas conversas, às vezes, lá dentro espontâneas, né? Antes a gente até tinha mais rituais, a gente tem que voltar com isso, a gente está passando por uma reformulação. Mas vou dar um exemplo. Teve um dado momento que eu li um livro que chama Poder do Hábito. E lá tem um conceito chamado hábitos angulares. E que consiste onde tua vida está toda cagada, você tem vários aspectos que você precisa melhorar na sua vida, preciso ler mais, eu preciso ter uma saúde melhor, eu preciso fazer academia, eu preciso trabalhar, eu preciso, enfim, muita coisa. A gente olha para aquela parada toda lateral de várias verticais por fazer e a gente não faz nenhuma porque a gente fica apático de tanta coisa que precisa ser melhorada. A gente escolhe um só hábito, aí a gente pega aquele hábito e a gente consegue empreender força de vontade naquele um só hábito, tipo fazer academia. Faz academia e aí a gente exerce a força de vontade e depois de ter vencido esse hábito, essa vertical, você transborda para os outros hábitos. Esse hábito foi o hábito angular e os outros acabam melhorando como se fosse um subproduto. Então, tendo esse conceito aprendido e usei na minha vida, eu cheguei na empresa e falei, galera, o seguinte, expliquei esse conceito de hábitos angulares e falei o seguinte, olha, se vocês fizerem acima de 3 vezes academia na semana, vocês recebem 5% a mais de salário. Se vocês fizerem acima de 5 vezes na semana, vocês recebem 10% a mais de salário. E eu vou dar um tempo a mais para quem for fazer academia meio-dia. Fiz um acordo com o cara da academia, que era meu brother, e aí o resultado foi que quase 90% da empresa começou a fazer academia. Meio-dia era só Elements lá, todo mundo com camisetinha da Elements. E essas conversas são conversas que são culturais. São ritos que você dá ali, aí fica fixado. Eu acho legal ser orgânico, mas eu acredito que eu preciso progredir nisso. Eu preciso ter rituais para fazer esse tipo de coisa aí e a gente não está no 100%, mas vai acontecer ainda. Cara, a gente tem gincanas semestrais, porque vai entrando várias pessoas novas na cultura, e tem lá o vídeo de cultura, ensino, etc. e tal. A gente tem gincanas semestrais para fortalecer a cultura da empresa, com todos os valores, etc. E a gente também tem, trimestralmente, um rito muito forte, que é a nossa cultura sobre o resultado. Então, se a gente bateu a meta Disney do trimestre, a gente pega todos os líderes de equipe e vai para uma casa, fica 15 dias junto numa casa, num lugar maneiro, e trampa junto, e dá altos rolês junto, e curte junto aquele modelo. Então, a gente faz isso com bastante frequência. A gente tem batido essa meta Disney e, cara, tem sido incrível a experiência de todo mundo, compartilhar, viver aqueles momentos juntos, saca? E ali a gente conversa sobre várias coisas referentes à cultura, troca várias ideias quanto a isso, mas quem sustenta muito a nossa cultura hoje são os 3 sócios e o gestor de projetos. A gente está sempre relembrando e batendo no ponto em cada reunião quanto a isso. O ser humano precisa ser relembrado, né? A gente esquece que almoçou ontem, né? Então, tipo, se a gente não lembrar sempre... Por isso que eu digo, quando tu entrar numa reunião com o teu fornecedor, lembra da cultura da tua empresa e o propósito, lembra ele. Lembra o teu colaborador, lembra todo mundo. O Nuni tá aqui, meu filho, eu falo com ele, e aí, tá lembrando qual que é os nossos pilares aqui do comercial? Entra numa reunião de comercial, capilaridade, performance, ser queridinho. Isso que vocês estão falando tem a ver com isso, eu vou lembrando eles. Então a gente tem encontro mensal de todos os líderes, então normalmente vem aqui para Floripa todos os líderes, a gente passa o final de semana todo junto e tem encontros semanais, aí reuniões semanais de líderes a gente tem, e aí eu desenhei um manual de líderes também, então toda empresa tem um manual que eu desenhei ali, cara, 2 livros, escutar um podcast toda semana, falar com alguém de fora da empresa que faz a mesma coisa que tu, numa empresa parecida que pode te aumentar o conhecimento, te abrir a mente com alguma coisa. Então, o nosso manual do líder e isso que a gente fez lá na Flirt para manter essa cultura. Além do que a gente está, todo mundo sempre conversando com todo mundo e não tem muito disso. Eu vou lá para a Extrema, converso com as meninas na cozinha, como bolo com elas, daí tu sente o clima organizacional, tá ali dentro também, eu acho que é muito maneiro, sabe? Porque a galera não está acostumada assim a sentar com o fundador e conversar de igual para igual. Nossa, às vezes ela fala, não, tu tô aqui, tu é o dono da empresa, tá aqui conversando comigo 1 hora, comendo bolo na cozinha, as meninas... Fala, não, porque eu já trabalhei lá no Mercado Livre, nos envios, que lá é uma loucura. Então, tipo, a galera também sente e precisa disso hoje, porque no final são pessoas também, né? Tudo é pessoas, né? Tem formas, só para complementar, uma outra forma que eu lembrei também, que corrobora com isso, é assim, através de temáticas e storytelling, você consegue afixar também. Um exemplo lá na Elements, nós temos uma sala de reunião
que é uma réplica da távola redonda. Então, as paredes são revestidas de madeira bem rústica, o teto tem umas lanças parecidas com recâmaras de castelo, a mesa é uma réplica de fato e tem tronos. Tem um local ali que é o local da representação do rei Arthur. E naquele local, naquele trono, nenhum mortal jamais pode sentar, porque ali representa alguma coisa mais forte do que nós, e por isso naquela mesa e naquela empresa nada de imoral pode ser tratado. Então, quando vem um gerente de algum banco que eu quero alavancar a grana, trocar ideia comigo, antes mesmo da gente falar sobre número, ele se expõe a esse storytelling e já acha que eu sou íntegro. Não que eu não seja, mas é uma maneira de eu falar para esse gerente, falar para todo mundo que vai na empresa e para os colaboradores que ali é integridade. Além de eu sou íntegro ali, só coisas íntegras podem ser tratadas. Então isso é mais uma maneira, a gente consegue formas criativas, através de temática, através de storytelling, de contar esse tipo de história, sem precisar também de muitos rituais. Organicamente a gente consegue afixar na cabeça de todo mundo que vai lá. Aí você vê daqui a pouco, isso eu repeti várias vezes, as pessoas foram me vendo, mas de um dado momento para frente, a galera começa a entrar nessa onda e repetir esse storytelling. Aí não sou eu mais falando, é pessoas que estão multiplicando por mim. E aí, quando é eu que estou contando algo que eu inventei, fica ainda mais forte. É que é só o exemplo, só o exemplo arrasta, né? Não adianta, tu pode falar 1 milhão de vezes, se tu não estiver fazendo...